Vamos continuar aqui então com esse Boa Noite Gigante. E eu quero trazer aqui ainda mais novidades a vocês com relação a toda essa situação envolvendo o mercado da bola, negociações. Temos aqui muitas notícias, porque foi de fato uma quarta-feira bastante agitada, amigo. E não é mentira, tá? Foi uma quarta-feira muito agitada. Essa notícia toda envolvendo Pablo Verratti e Brenner vem tomando conta dos noticiários da torcida vascaína. E é primeiro importante contextualizar a vocês uma situação de cada vez para que você possa entender o que hoje acontece dentro do Vasco da Gama. Primeira coisa, amigo Cruz Maltino, o negócio é o seguinte: o Vasco hoje ele não busca uma saída do Verratti. O Vasco da Gama hoje ele fez todo o seu planejamento para a temporada de 2026 contando com a presença do atacante argentino. O próprio Admar Lopes confirma isso na entrevista coletiva dada no CT Moacir Barbosa nesta última segunda-feira. Entretanto, a saída de Pablo Verratti neste momento se torna ainda mais comum, normal e algo que possa acontecer. Inclusive, nas últimas horas desta quarta-feira, vários jornalistas, principalmente o Germán Garcia Grova, que é um dos principais jornalistas esportivos hoje aqui da América do Sul, ele traz essa informação relacionada a um avanço nas tratativas entre Verratti e Cerro Porteño pela contratação do jogador. A informação é que o Cerro Porteño avançou nas tratativas, colocou na mesa de Verratti uma proposta que agradou ao atacante argentino e diante dessa situação, as negociações envolvendo uma saída de Pablo Verratti estariam já bastante avançadas. A informação é que o Verratti até teria aceitado a proposta colocada pelo clube paraguaio e o que restaria seria apenas o aval dado pelo nosso Cruz Maltino. Esta é a informação, tá? Amigo torcedor vascaíno, se tratando de Verratti Vasco, nessas últimas horas de terça-feira eu fui apurar junto ao clube alguma novidade relacionada a se o Vasco teria recebido essa proposta do Cerro Porteño, e o que eu tenho em mãos é que, nesse momento, nada ainda chegou por parte do Cerro Porteño de forma oficial ao Vasco. O Vasco, de fato, ainda não ouviu absolutamente nada, não foi procurado pelo clube paraguaio e qualquer amigo vascaíno acerto que tenha acontecido se deu entre Verratti, empresário, e o Cerro Porteño. Então o Vasco está aguardando uma resposta do Cerro Porteño para entender a situação do Pablo Verratti. Caso chegue, o Vasco vai liberar. O Vasco não vai causar nenhum tipo de dificuldade pela liberação de Pablo Verratti. O motivo? Brenner. Então é uma informação que se relaciona a uma outra. A saída de Pablo Verratti tem total relação com a chegada de Brenner. Hoje eu ouvi de uma pessoa o seguinte: o Brenner ele só vai chegar se o Verratti sair. Coloquei essa informação nas redes sociais e movimentou muito. Muita gente falou, muita gente questionou, mas amigo vascaíno, pare e pense um pouco. Qual é o sentido do Vasco da Gama trazer o Brenner tendo o Verratti no ataque? Para pensar. Eu sei que pode parecer para alguns loucura, poxa Lucas, mas foi um pedido do Diniz. Tudo bem, foi um pedido do Diniz, mas o Brenner é um atacante. O Brenner não é ponta. O Brenner ele joga como 9. É um jogador de área, mas que tem mobilidade para sair da área e fazer esse 1-2, utilizar espaços, mas o Brenner não é jogador de intensidade. O Brenner não é ponta. O Brenner é atacante. O Brenner vai entrar em campo para fazer gols, entregar gols ao Vasco da Gama. O Brenner ele compõe um elenco sendo 9. E o Vasco hoje tem como 9 no elenco o GB, o Verratti e o Ryan, que foi titular durante praticamente todo o segundo semestre do ano passado. Então é questão, amigo, de lógica. Eu trouxe essa informação e eu vi muita gente aí se questionando. Amigo, é questão de lógica. O Vasco conta com Verratti, Ryan e GB. Não tem sentido para o Vasco da Gama trazer o Brenner e ficar com 4 atacantes de área no plantel. Sendo que um é o Ryan, que é um jogador caro, valorizado no mercado europeu. Outro é um GB, um jogador que nitidamente o Vasco valoriza, que tem contrato até o final de 28, que renovou há poucos dias atrás. E outro é o Verratti, que tem no Vasco um contrato com quase R$1 milhão em salário. Não tem sentido para o Vasco trazer o Brenner se não liberar o Verratti. Essa é a situação. Então o Vasco da Gama definitivamente aguarda aí o quanto antes toda essa situação envolvendo o Brenner,
o Verratti, Cerro Porteño chegar à mesa do Vasco, para o Verratti ser liberado pelo Cruz Maltino. A entrevista ontem, como eu trouxe a vocês, do presidente Pedrinho foi muito clara. Um total, assim, desabafo do Pedrinho. Cara, se o Verratti quer sair, que saia. E foram as palavras do Edmar Lopes, segunda-feira lá na minha frente, você tem o Moacir Barbosa em off ali para os jornalistas. O Verratti é um jogador que, se quiser sair, a gente vai sair. Por todo, assim, por toda a relação que se tem. Por tudo que foi criado no Vasco. O Vasco não vai dificultar uma saída do Verratti. E hoje, diante desse interesse que o Vasco tem por Brenner, o Vasco até quer uma saída do Verratti. E Lucas, por que não faz sentido? É apenas pelo aspecto de jogadores, pelo aspecto financeiro. O Verratti é um jogador de R$1 milhão mensais, de 12 milhões de reais anuais com salário. Pergunta que eu te faço, amigo, é coerência. Faz sentido para o Vasco contratar o Brenner, que é um jogador que atua como 9, e ter no elenco o Verratti sendo mais do que nunca banco, recebendo R$1 milhão por mês? A chegada do Brenner é um atestado que o Verratti será banco. É um atestado. Martelo batido, o Brenner pisou, o Verratti será mais um ano banco. E banco do banco, porque se o Ryan continuar, acho difícil, mas se o Ryan continuar sendo 9, dificilmente o Verratti vai ser utilizado em algum momento da temporada, porque o Brenner automaticamente seria o reserva do Ryan e o Verratti, amigo, ficaria lá atrás na fila. Então não faz sentido algum o Vasco trazer o Brenner tendo o Verratti no elenco. Então a informação é essa. Além da situação de atletas no plantel, de ficar com Verratti, GB, Ryan e Brenner no ataque, tem a questão financeira, não faz sentido pro Vasco trazer o Brenner, manter o Verratti no elenco com um salário de R$1,5 milhão por mês, sendo banco de reservas. E a chegada do Brenner tiraria ainda mais espaço do atacante argentino no elenco. E por todo o carinho que o Vasco tem por Verratti, o Vasco da Gama não traria o Brenner, não vai selar o negócio antes da situação ser definida, até por uma forma de respeito. Porque selando o negócio com o Brenner é um recado do Vasco. A gente não quer mais a sua utilização aqui. Até por isso que o Vasco não era nem o objetivo do Vasco que essa situação com o Brenner viesse a ser vazada. Mas o Vasco quer resolver essa situação do Verratti para selar logo o negócio. O Vasco quer selar negócio com o Brenner, tá? Uma situação não interfere a outra. O Vasco quer selar com o Brenner e busca agora, aguarda a resposta do Cerro Porteño para também liberar o atacante argentino. Com relação ao Brenner, o que hoje acontece? O Vasco da Gama colocou na mesa do Udinese uma proposta. A informação é que Vasco e Udinese hoje negociam aí a forma de pagamento. O Vasco colocou 4.200.000 euros na mesa do clube italiano. Entretanto, o Vasco colocou esse valor de forma parcelada, tá? E o parcelamento colocado na mesa do Vasco é o que impede hoje o acerto final. Questionado até sobre um aceite da oferta colocada pelo Cruz Maltino, um membro do staff do Brenner cravou. Parece que sim, parece que as coisas, ou seja, irão andar. Então, amigo, a situação é essa. O Vasco já formalizou uma proposta aí ao clube italiano, aguarda, espera e acredita que as coisas possam andar e o negócio possa ser fechado o quanto antes. Mas quero o Brenner, é desejo do Diniz, baita reforço, e o Vasco corre também para definir essa situação de Pablo Verratti. Mas a chegada do Brenner, ela se torna ainda mais real, tá, amigo? Mais um nome que chegaria ao Vasco da Gama, tendo aí, né, automaticamente o selo de qualidade Fernando Diniz. Bom nome? E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.